cantando melodia, satisfação sem fim, sem paz real, sem gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em Boa noite, amados, vão chegando. Satisfação Convite, envie aí o direct para que outras pessoas possam participar do nosso estudo bíblico. Deus abençoe, graça e paz a todos. O segredo é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim, satisfação sem fim. Irmãos, sejam todos bem-vindos. Vamos começar o nosso estudo bíblico de hoje. E o nosso alvo aqui é estudarmos um pouquinho da Palavra de Deus, aprender mais da Escritura. Enquanto isso, eu peço a você que coloque aí se o áudio está legal, se você está me ouvindo bem, se você a conexão está boa. Então esteja participando conosco, ok? Se tiver tudo ok, eu peço que coloque aí, porque isso nos ajuda a ter essa percepção. E o quanto antes vamos iniciar o nosso estudo bíblico para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Eu convido você a orar comigo. Eu convido você a buscar a face de Deus comigo. Eu convido você a buscar a esse Deus Todo-Poderoso, que é digno de louvor, é digno de toda honra, de toda glória, de toda soberania. Ele é Deus, Ele é Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos orar? Senhor, graças nós te damos pela tua fidelidade, pela tua grandeza. Santo tu és, digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Tu és glorioso, tu és majestoso, tu és poderoso, digno de receber honra, glória, poder. E Senhor, nós estamos aqui para exaltar o teu nome, para glorificar o teu nome, para bendizer ao teu nome como igreja. Estamos, Senhor, hoje separados fisicamente, mas nos encontramos no jardim da oração. Nos encontramos, ó Pai, no Senhor. E como igreja reunida aqui nós estamos, no Instagram ou no Facebook, buscando a tua face, buscando ao Senhor e queremos aprender mais de ti. Ó Pai, livra-nos de todo mal. Que possamos, Senhor, estar com a nossa mente cativa ao entendimento da Tua palavra, do Teu querer, da Tua vontade. Tu és santo, Tu és Deus. Também, Senhor, lhe pedimos pela nossa nação, pelos governantes, pelos profissionais da área da saúde, que o Senhor entre, ó Pai, nós carecemos da Tua provisão. Faça, Senhor, a Tua vontade. Faça, Senhor, o Teu querer. Nós precisamos de Ti. Como nação, nós precisamos de Ti. Tem misericórdia. Ó Pai, que esse vírus bata em retirada. E que o Teu nome, Senhor, seja exaltado entre as nações. Glorificado entre as nações. Tu és Deus Todo-Poderoso, digno de receber honra, glória, louvor e majestade. Santo é o Senhor. Aleluia, aleluia. No nome de Jesus oramos.
Amém e amém. Irmãos amados, sejam todos bem-vindos, vocês que estão participando, tanto pelo Instagram ou pelo Facebook. Só deixando aqui uma explicação, a nossa transmissão oficial é pelo Instagram. Hoje estamos aqui somente fazendo alguns testes de transmissão pelo Facebook, ok? Para futuramente a gente também está trabalhando com essas duas ferramentas, ok? Ou trabalhando com a ferramenta que melhor nos atenda. Então nós pedimos o auxílio de vocês, ajuda para estar caminhando conosco, ok? Vamos estudar a Bíblia? Convido você, não vamos perder tempo, abra a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, verso 1. Vou ler do verso 1 ao verso 13, ok? Do verso 1 ao verso 13. Quem puder colocar aí nos comentários qual é o texto, já ajuda bastante. 2 Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao verso 13. Diz o texto bíblico: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinando pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esqueceram que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Versículo 10 de 2 Pedro, capítulo 3. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do Senhor Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Que o Senhor Jesus nos abençoe com a leitura da sua palavra. O texto base é 2 Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao verso 13. Hoje eu não farei praticamente uma exposição, uma pregação expositiva, mas trabalharei mais dentro de um aspecto temático, porque hoje eu gostaria de falar com os irmãos sobre sinais do fim, sinais que as Escrituras nos aponta,
sinais que as Escrituras nos apresentam, sinais que são apresentados a nós para reconhecermos os dias, reconhecermos o tempo, reconhecermos quem nós somos, onde estamos vivendo, quais são as causas, quais são as questões, as situações. E a palavra de Deus, a Bíblia de Deus, ela está recheada de sinais do próprio Deus. Sinais dados por Deus para apontar para um fim, para apontar para questões, para apontar para eventos. E é claro que devido aos últimos acontecimentos, muitos têm falado sobre os últimos dias, né? Sobre profecias bíblicas, sobre ensinos escatológicos de Jesus, entre muitas outras coisas, pessoas tentando colocar o coronavírus, encaixar o coronavírus em algum texto bíblico, em alguma passagem, ou em algum selo, em algum flagelo, em algo do tipo. Hoje eu não vou focar tanto nessa questão, isso será mais o nosso estudo da semana que vem, onde eu vou estar tratando especificamente do coronavírus à luz da palavra de Deus, ok? Do Covid-19. Hoje, eu gostaria de meditar com os irmãos sobre os sinais do fim, os sinais dos últimos dias. Por vezes na Escritura nós vemos essas expressões, os últimos dias. E nos últimos dias acontecerão. Nós vimos isso aqui nessa carta. O que irá acontecer? Nós vemos isso nas cartas de Paulo, nós vemos isso nos ensinos de Cristo Jesus, nós vemos isso nos apóstolos, principalmente em Pedro. E também na profecia de Joel, né? Nos últimos dias serão derramados o Espírito Santo de Deus. Ou seja, essas expressões que apontam para o escatom de Deus, ou seja, o fim de Deus, a consumação de Deus, ela está em toda a Escritura. Escatologia, nós já vemos escatologia desde Gênesis capítulo 1, 2, quando o homem cai, Deus já apresenta um Salvador, já apresenta o escatom de Deus, já apresenta a salvação de Deus, já apresenta um ponto da parte de Deus. E é verdade que a Escritura, como eu disse, apresenta muitos sinais. No sermão escatológico de Jesus, por exemplo, em Mateus capítulo 24, somos apresentados a alguns sinais, né? E alguns acontecimentos que apontam para o princípio das dores. Jesus diz isso. Isso aqui são os princípios das dores, guerras, rumores de guerras, epidemias, entre muitas outras coisas. Isso são princípios e é necessário, de Jesus, é necessário que essas coisas aconteçam. E então virá o fim, diz o Senhor Jesus. Todas essas coisas apontando então para o retorno do nosso Salvador, para o retorno do nosso Deus. No Antigo Testamento, por exemplo, e entenda isso, nós vemos os israelitas aguardarem a vinda do libertador. Por que eu estou dizendo isso? Que o Antigo Testamento ele também está recheado de sinais da parte de Deus. Os profetas, bocas de Deus, por vezes anunciaram indícios ao povo, ou mostraram ao povo sinais que viriam, que apontariam para a vinda do Messias, né? Aonde o Messias nasceria, em Belém, diz a Escritura, como e quando nasceria o Messias. E de fato, nós sabemos que o Messias, ele nasceu. E vale aqui ressaltar, e eu gostaria que você prestasse atenção nisso, vale aqui ressaltar, dentro desse contexto de sinais que são apresentados no Antigo Testamento, de que o Messias viria, de que o Messias nasceria, de que ele se levantaria, que Deus enviaria o libertador, e de fato, meus irmãos, Deus enviou o libertador. O Messias nasceu. Mas uma coisa chama a minha atenção,
quando eu olho o texto de Mateus capítulo 2, quando Jesus, nascido em Belém da Judéia, em dia do rei Herodes, os magos do Oriente vieram a Jerusalém, diz o texto, e perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, sinal que Deus já havia prometido, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Então eles começam a dizer aonde esse Cristo, o Cristo Senhor Jesus, o Messias, deveria nascer, que estava na profecia, em Belém da Judéia. Responderam eles e tudo mais. Por que eu estou citando esse texto? Eu estou citando esse texto porque o Messias nasceu. E você consegue observar que pouquíssimas pessoas foram vê-lo. Por que pouquíssimas pessoas foram ver o Messias? Os religiosos não foram. Os estudiosos da lei não foram. Eles ficaram ali reunidos, debatendo, conversando. Eles não foram vê-lo. E olha que a notícia do nascimento de Jesus se espalhou por toda Jerusalém. Diz o texto bíblico. Diz o texto bíblico, aqui que nós acabamos de ler. Por que eles não foram? Eles não foram porque não criam mais nos sinais de Deus. Eles não foram porque talvez estavam cansados de esperar. Eles não foram porque talvez estavam enganados, ou já foram por muitas vezes enganados por outros que se apresentavam como Messias. E na história, muitos têm se apresentado como Messias antes mesmo da vinda de Cristo Jesus. Eles não foram porque não discerniram o tempo. Porque não discerniram os sinais de Deus. Porque não discerniram as orientações do próprio Deus, as promessas de Deus. Não discerniram o querer de Deus. Se nós voltarmos à carta que foi lida aqui, uma parte da carta, o capítulo 3 de 2 Pedro, Pedro estava combatendo nesta carta os falsos profetas e os falsos ensinos que estavam se levantando contra a igreja, contra o povo de Deus. E haviam mestres no meio do povo de Deus, afirmando que a vinda de Cristo, ou o retorno, no caso aqui de Pedro, o retorno do Senhor, era uma falácia. Não era verdade, colocando isso em xeque. E Pedro, como apóstolo, preocupado com os seus, ele diz, olha lá, 2 Pedro capítulo 3, verso 3, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Cadê essa vinda? Cadê a promessa? Onde está essa promessa? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O que esses falsos profetas e esses falsos ensinos diziam? Olha só, essa história que Jesus vai voltar, cai fora disso. Isso é uma falácia. Desde o tempo dos seus pais estão profetizando ou declarando essa volta. E cadê ele? Cadê essa volta? E a preocupação de Pedro é que muitos poderiam cair nesses ensinos e esquecer da promessa. Esquecer do Senhor Jesus. Esquecer que ele vai voltar. Assim como muitos israelitas se esqueceram.
Assim como muitos estudiosos não creram, não discerniram o tempo, não se deteve para os sinais dados por Deus. Será de Belém, lá ele nascerá, e lá haverá uma luz no Oriente, e lá apontando para o Messias, para o Salvador. Eles não creram. Hoje estamos numa posição em que em breve o nosso Senhor voltará, retornará para buscar o seu povo. E nós precisamos discernir os sinais bíblicos, os sinais escatológicos, os sinais dados por Deus à luz da sua palavra. Porque o diabo, junto com os seus mestres, junto com a sua falsa doutrina, a todo tempo quer abafar da igreja essa certeza, essa confiança, essa verdade de que em breve o nosso Salvador voltará. Irmãos amados, os sinais do fim apontam para o grande dia. Jesus prometeu voltar uma segunda vez. E precisamos, à luz da Escritura, discernir o tempo e os sinais. O meu primeiro ponto nessa noite é que precisamos estar atentos aos sinais e ao tempo. Quando nós esfriamos ou deixamos de olhar para a Escritura, para a Palavra de Deus, consequentemente deixamos de olhar para o tempo presente, de olhar para as coisas de Deus, para o tempo de Deus, o kairós de Deus, o agir de Deus, o retorno de Deus, a salvação de Deus, a glorificação de Deus, o grande encontro. Porque podemos, e quando esfriamos, e quando nos distanciamos dessa sublime verdade de que o Senhor voltará, que o Senhor nos buscará, e nos distanciamos dos sinais dados por Deus, poderemos cair na armadilha de esquecer das promessas, de esquecer das histórias bíblicas. Se você olhar o que Pedro aqui em 2 Pedro está dizendo, a partir do versículo 5, olha o que ele diz: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Olhe comigo o versículo 6, 2 Pedro 3, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. O que Pedro está dizendo? Quando nos distanciamos da vinda vindoura de Cristo Jesus, da vinda que será real, sublime, visível, audível, poderosa e gloriosa, nos esquecemos dos seus feitos e nos esquecemos da palavra de Deus, das histórias bíblicas. Pedro aqui, ele cita, por exemplo, o que Deus fez na época de Noé. Deus usou Noé para anunciar, o povo não creu, diz a Escritura que o povo bebia e bebia, casava e dava-se em casamento, mas chegou a hora que veio o dilúvio, que o mundo foi afogado em água, tudo foi destruído, a porta da arca foi fechada, a promessa de Deus foi cumprida. Não podemos, meus irmãos, nos esquecer das promessas bíblicas. Não podemos nos esquecer do retorno do nosso Salvador. A nossa vida, o nosso olhar precisa estar nele, precisa estar naquele grande dia, precisa estar naquele grande retorno, e que está mais breve do que você possa imaginar. O verso 9 aqui de 2 Pedro capítulo 3 diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns as julgam demorada, mas não retarda o Senhor. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco,
não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, haverá, meus irmãos, um juízo vindouro. Haverá, meus irmãos, o retorno de Cristo Jesus. O nosso Deus, o nosso Salvador, o Senhor de Israel, o príncipe do Senhor, voltará. E voltará para buscar o povo dele, os eleitos, aqueles que perseveraram até o fim. Voltará para buscar o remanescente fiel. E também como reto juiz, para derramar o juízo da parte de Deus. Por isso precisamos estar atentos aos sinais e termos discernimento bíblico. A nossa vida precisa estar pautada na Escritura, na Palavra de Deus, porque ela é a verdade. A Palavra de Deus, ela é inerrante. A Palavra de Deus, ela é suficiente. E a Palavra de Deus, ela é poderosa para salvar e expor quem Cristo é. Então a nossa base para entender os sinais dados pelo próprio Deus é a Escritura. E os sinais que estamos aqui começando a conversar sobre esse assunto são os sinais do fim, sinais da vinda de Cristo Jesus. Mas quando nos distanciamos desse discernimento bíblico dos tempos, podemos cair no erro que os fariseus caíram. Abre comigo em Mateus, capítulo 16. Olha lá. Mateus, capítulo 16. Verso 1. Olha o que diz. Jesus já tinha feito inúmeros milagres, cura, libertação, entre muitas outras coisas. Mas aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Os saduceus e os fariseus, eles queriam um sinal. Cristo, dá-nos um sinal. Se tu é o Cristo, você vai dar um sinal. A base deles era que Cristo, Jesus, não era o Messias prometido. E eles, com essas perguntas, eles criam que eles iam pegar Jesus. Jesus iria cair nessa armadilha deles aqui. Porque eles não conseguiam discernir tudo que Cristo já estava fazendo desde então. E o verso 2 vai nos dizer: ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? O que Cristo está dizendo aqui? Olha só. Vocês conseguem olhar para o céu e ver se vai dar sol, ver se vai dar chuva, ver se vai vir tempestade. Você consegue observar se o vento mudou, se entrou o sudoeste, que aponta para uma chuva vindoura. Mas vocês não conseguem discernir os sinais dos tempos. Os sinais que eu tenho apresentado, o que eu tenho revelado, o que eu tenho apresentado, o que eu tenho ensinado, vocês não conseguem discernir os sinais dos tempos. Eles conseguiam discernir de tudo, menos o tempo de Deus. Menos o kairós de Deus, menos a vontade de Deus, menos os sinais dados por Cristo Jesus, que ele deu muitos, que expressavam quem ele era, ele curou. Só Cristo realiza uma cura verdadeira, milagre, ele multiplicou a sua sabedoria divina,
a sabedoria exposta pelo Senhor em Cristo Jesus. Em João 10, capítulo 25, Jesus chega a dizer que as obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas eles não conseguiam, meus irmãos, discernir os sinais do tempo de Deus. Vou aplicar para os nossos dias. Muitos estão assim na igreja. Muitos estão assim nos nossos dias. No nosso tempo. Olhando, por exemplo, para as iguarias desse mundo. Olhando para as coisas desse mundo e se esquecendo do grande dia. Se esquecendo dos sinais apresentados por Deus, pela sua palavra, a sua misericórdia, o seu cuidado, a pregação do Evangelho, o juízo de Deus, as pandemias, guerras, rumores de guerra, onde tudo isso apronta para um fim, onde toda a história da raça humana irá desembocar em Cristo Jesus. Para alguns, Ele estará lá como Senhor e Salvador. Para outros, lá Ele estará como reto juiz. E derramará a taça, como diz Apocalipse, da ira de Deus. O apóstolo Paulo, ao falar sobre o tempo, sobre conhecer o tempo, ou os sinais do tempo, ele muito se preocupou com isso. Ele vai dizer em Romanos capítulo 13, verso 11 e 12, abre a sua Bíblia lá. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Romanos capítulo 13, verso 11 e 12. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Vocês que conhecem o tempo. Vocês que conhecem a palavra de Deus. Vocês que têm discernido o tempo à luz da palavra de Deus. Vocês que são crentes. Vocês que são salvos em Cristo. Já é hora de vos despertardes do sono. Não é tempo mais de sono. Não é tempo mais de estar titubeando. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. O que ele está querendo dizer com isso? Paulo em Romanos capítulo 8, ele vai nos dizer que em Cristo Jesus nós fomos predestinados, em Cristo Jesus nós fomos chamados, em Cristo Jesus nós fomos justificados e em Cristo Jesus nós fomos glorificados. A nossa salvação está mais perto do que o princípio de quando cremos, porque a consumação de todas as coisas estão próximas. A consumação final, a glorificação do homem, a glorificação do povo de Deus está próxima. Não é tempo de dormir, não é tempo de sono. Verso 12. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Irmãos, quem é essa luz? Essa luz, nós sabemos que é Cristo Jesus. E à luz desse texto de Paulo, podemos compreender que quem conhece o tempo, aquele que espera pelo retorno, aquele que discerne o tempo de sinais do fim, deve viver em conformidade com a vontade do Senhor. A vinda de Jesus, entenda uma coisa, trouxe um novo tempo para esse mundo. A primeira vinda de Jesus trouxe para esse mundo, um novo tempo, porque Jesus foi a luz que veio ao mundo.
João capítulo 1, verso 9, vai nos ensinar sobre isso. E nós, irmãos, não estamos no escuro, porque a luz, que é Cristo, e que é o Espírito Santo de Deus, habita em nós. Louvado seja Deus. Nós não estamos no escuro, nós não estamos perdidos. Existe uma luz, e essa luz é o nosso Senhor Jesus. O mundo ainda está em trevas, mas logo, ao longe, podemos ver a luz surgindo, pois o nosso Salvador, o nosso Senhor, Ele está voltando. Se somos filhos da luz, devemos viver, meus irmãos, em conformidade com isso. Devemos rejeitar as obras das trevas e nos revestir desse Senhor, de Cristo Jesus, que em breve virá nos buscar. Cada geração precisa, assim eu creio, estar preparada para contemplar essa luz, para contemplar Jesus. Por isso que pregamos, por isso que ensinamos, por isso que estamos aqui em meio a uma pandemia, em meio a um cenário mundial caótico. Aqui nós estamos porque a igreja não para, a igreja tem um alvo, o nosso alvo é Cristo Jesus, e em breve Ele voltará, ainda que o diabo diga que não, ainda que os falsos profetas digam que não. Nós cremos que a luz está apontando e Ele voltará em resplendor, em glória, em poder, em soberania, em graça, em fidelidade, buscar o seu povo. Louvado seja Deus. A luz que é Jesus é a nossa garantia que um dia todo o mal será finalmente extirpado, destruído, como diz Apocalipse capítulo 20, aonde haverá a destruição do mal, do inferno, do diabo, seus anjos, da morte. Irmãos amados, discernir os tempos é a qualidade suprema de pessoas que desejam viver e agradar a Deus. Nós precisamos agradar a Deus. Nós precisamos buscar esse Deus. Nós precisamos crer no retorno desse Deus. Louvado seja Deus. Você pode dizer um amém? Diga um amém bem recheado aí, porque os sinais bíblicos e alguns sinais que temos vistos no decorrer da história têm apontado, meus irmãos, para o retorno do nosso Deus. Louvado seja Deus. Um outro ponto que eu gostaria de destacar aqui com os irmãos é que existem sinais que expressam a graça de Deus. E também existem sinais que expressam a oposição a Deus, a oposição ao Senhor. Então eu vou destacar essas duas características de sinais. Sinais que são expressão da graça de Deus e sinais que são expressão de oposição a Deus. E eu gostaria de destacar aqui um sinal que eu entendo que é a expressão da graça de Deus. E esse sinal é a pregação do Evangelho. Já viu um sinal maior do que esse, da expressão da graça de Deus? Porque o Evangelho, meus irmãos, quando ele é pregado, ele traz vida, ele traz libertação, ele traz salvação, ele traz uma esperança vindoura, ele traz transformação ao homem perdido. No sermão escatológico, no capítulo 24 de Mateus, abre lá. Irmão, se não der tempo, essa live do Instagram cair, ela cai e a gente levanta outra, porque a gente está aqui para isso. Não se preocupa com isso não.
E eu não vou me ater somente aqui, não vou ficar aqui apertado por causa do Instagram. Se a live cair, já fica ligado. Se ela cair, a gente levanta outra. Não se preocupa com isso. Simples assim. E eu espero você retornar. Se você olhar para Mateus capítulo 24, verso 14, você vai ver uma expressão da graça de Deus. Uma expressão do sinal de Deus. O verso 14 vai dizer: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o quê? O fim. Ou seja, a pregação do evangelho é um sinal que aponta para o retorno de Cristo Jesus e que aponta para o fim. E olha que ação gloriosa, que ação graciosa da parte de Deus. O evangelho que salva o perdido, que liberta o perdido, que transforma o perdido, que traz vida ao perdido. Olha que sinal glorioso que está sendo mostrado às nações, a você que me ouve. Sabe os crentes que você chama de Bíblia, que você brinca? Eles estão cumprindo o sinal de Cristo Jesus, o sinal do fim. É pregar o evangelho que haverá um fim. E quando este evangelho do reino for pregado por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Ou seja, a pregação do evangelho a todos os povos, portanto, é condição que precisa ser preenchida para que Jesus retorne. É o que a Escritura diz aqui. É o que a Escritura diz aqui. É o que ela nos ensina. Então, virá o fim. É claro que, deixa eu pontuar algumas coisas aqui para minha fala não gerar dúvida à sua mente. Não sabemos se Jesus ele quer dizer aqui todas as nações organizadas do mundo precisam ouvir o Evangelho, ou se todas as etnias do mundo precisam ouvir o Evangelho. Até porque há muitas etnias dentro de uma única nação. Muitas etnias dentro de uma única nação. Então, esse sinal aqui, dado por Cristo Jesus, entenda isso, ele não foi dado para ajudar a datar a vinda de Jesus. Não é isso. Assim como muitos fazem. Muitos falsos profetas já deram datas para o retorno de Cristo. E muitos sistemas escatológicos também já fizeram isso. Isso é uma falácia, isso é maligno. Porque vai de encontro com a palavra de Deus. É um confronto à palavra de Deus. E isso precisa ser combatido. O próprio Senhor Jesus já disse: nem o Filho sabe este dia. O que a Escritura está nos ensinando é que este sinal, esse sinal gracioso de Deus, funciona para nós como um incentivo à pregação do Evangelho. Incentivo a cumprir o ID, incentivo a cumprir a verdade, incentivo a pregar essa palavra. E então virá o fim. Pedro, na carta que nós lemos, ele vai nos falar sobre isso também. Pedro, ele vai dizer no versículo 12 do texto base que nós lemos, 2 Pedro capítulo 3, olha o que ele diz: esperando, 2 Pedro 3,12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos. O que Pedro está nos ensinando e tendo como base Mateus 24, capítulo 14 também? Qual é a interpretação aqui? Que ao pregar o Evangelho, que ao cumprir o ídio do Senhor,
e nós crentes nos levantarmos diante dessa ordenança, contemplarmos esses sinais do Evangelho, estaremos, irmãos, demonstrando um desejo intenso de que Ele venha. Ou seja, nos envolvendo numa ideia de urgência. Não é que vamos adiantar o dia da vinda, pois esse dia já está marcado por Deus. Mateus 24, versículo 36, já diz isso. Esse dia pertence ao Senhor e Ele virá no dia marcado por Ele. Mas para nós, esse dia ficará cada vez mais perto. Nesse sentido, apressamos. Nesse sentido, esperamos. Nesse sentido, pregamos. Nesse sentido, fazemos como os apóstolos. Quando os apóstolos pregavam, e eles pregavam numa perspectiva de que o retorno era próximo. Pedro ensina isso aqui. Olha, é próximo. São os últimos dias. Vai acontecer. O apóstolo João pregava dessa forma, tendo este entendimento. E nós precisamos ser tomados por esse senso de urgência. E nesse sentido, à medida que pregamos, apressamos a vinda do dia do Senhor. Porque cremos no seu retorno. E somos motivados por isso. E motivados a pregar salvação. Motivados a pregar libertação do alto. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus por esse grande sinal. E nós crentes fazemos parte disso. Nós crentes pregamos essa palavra. Nós crentes ensinamos essa palavra. Nós crentes estamos aqui no Instagram e você no Facebook. Espalhe essa palavra. Espalhe a palavra de Deus. Grava vídeo. Pastor, tem vergonha? Aproveita, manda um áudio. Manda um áudio para alguém do seu trabalho, orando. Ora por ele. Manda um áudio para um missionário que está cumprindo essa missão de apressar a vinda do dia de Deus. Ore, busque a Deus. É tempo disso. Estamos em nossas casas. Deus nos ajuntou. Principalmente na quarta que vem eu vou falar mais sobre isso. Por que estamos nessa reclusão? Por que estamos nessa quarentena? Por quê? À luz da Escritura eu vou pontuar algumas coisas. Mas eu gostaria de falar sobre uma outra categoria de sinais. Falei sobre um sinal que aponta para a graça de Deus, um sinal gracioso. Mas eu gostaria também de falar sobre uma categoria de sinal que anuncia a vinda de Jesus, mas são sinais de oposição a Deus. Sinais de oposição a Deus. Como, por exemplo, quais sinais de oposição a Deus que nós vemos claramente na Escritura? A tribulação, a apostasia vindoura, o aparecimento do anticristo, a grande tribulação, os princípios das dores, são sinais de oposição ao povo de Deus e sinais de oposição ao próprio Deus. Se nós voltarmos em Mateus capítulo 24, vamos para lá de novo. Mateus capítulo 24. Olha comigo lá. Jesus aqui, nesse sermão escatológico, ele não está falando ou respondendo só sobre o fim dos tempos. Mas ele também está respondendo sobre a queda do templo. Porque os discípulos levaram Jesus para contemplar o templo. Senhor, olhe a majestade, olha quão suntuosa é essa construção. Olha isso, Senhor. Analisa isso.
E aí Jesus, no versículo 2 de Mateus 24, ele vai dizer: olha, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E o judeu ouve isso porque o templo, ele era uma espécie de forma visível da sua fé. Era no templo que o sacrifício era oferecido. Ali era onde o judeu praticava a sua fé. Levava os sacrifícios, né? E era no templo, não esse templo aqui de Herodes, mas no templo de Salomão era onde estava a Arca da Aliança. O templo, assim como o tabernáculo, ele tem um grande significado e sentido para o judeu. E quando Jesus diz que esse templo cairia, seria derribado, isso para eles é como se fosse o fim do mundo. Isso é a destruição de tudo. Vamos ser aqui derrocados, vamos perder a nossa expressão de culto visível. E então no Monte das Oliveiras, no versículo 3, olha comigo, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas. Que coisas? A destruição, por exemplo, do templo, que está no versículo 2. Quando isso vai acontecer? Que não vai ficar aí nada, pedra sobre pedra, só vai ficar pó. E de fato isso aconteceu. Em 70 depois de Cristo, Jerusalém foi sitiada por Tito, né, imperador romano, e o templo caiu, Jerusalém caiu e não ficou pedra sobre pedra. Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal, presta atenção nisso, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Jesus agora, ele começa a responder a não só a uma pergunta, mas a duas perguntas. Qual é a primeira pergunta? No final do versículo 3. Quando sucederão estas coisas? Não vai ficar pedra sobre pedra. Está acompanhando aí? Mas ele também vai responder sobre o sinal. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então ele está respondendo a mais de um questionamento. Por isso, quando você lê o sermão escatológico de Jesus, você precisa ter essa compreensão exegética e hermenêutica aqui, para ir interpretando sobre o que Jesus está falando e sobre o que ele está ensinando aqui nesse sermão. Hoje eu não vou dar uma aula em Mateus capítulo 24, mas eu só quero apontar aqui para alguns sinais dados por Jesus em resposta ao sinal que haverá da vinda dele, que são sinais em oposição a Deus, ok? Então agora você já entendeu o contexto de Mateus capítulo 24 e eu creio que já fica um pouco mais fácil de você compreender, tudo bem? Então vamos lá. O versículo 4 de Mateus 24 já vai começar a nos mostrar alguns sinais. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. O crescimento de falsos ensinos, o crescimento de falsas doutrinas apontam exatamente para a vinda dele, para a consumação. Apontam para isso. Pergunto, você tem observado essas coisas? Você tem discernido esses sinais? Esse tempo? E Jesus está dizendo: cuidado, vede que ninguém vos engane, porque sempre existirão falsos mestres, doutrinas malignas, para tirar o povo de Deus do caminho, para fazer o povo de Deus
a esquecer dos sinais dados em relação ao retorno da vinda de Cristo. Lembra do que falamos lá de 2 Pedro? Que essa era a preocupação de Pedro. Pedro ele só está ecoando os ensinos de Cristo, ensinando os ensinos escatológicos de Cristo. E Pedro, como apóstolo, foi um excelente exegeta, intérprete das profecias do Antigo Testamento, que você vai encontrar isso, por exemplo, em Atos capítulo 2, porque ele interpreta a profecia de Joel capítulo 2. Ele vai dizer, é Pedro quem diz que o que Joel profetizou é o que estava acontecendo naquele momento. Aquela profecia de que eu derramarei do meu espírito, Pedro vai dizer lá em Atos capítulo 2, isso se cumpriu hoje. Então precisamos ir para a Escritura e precisamos contemplar os ensinos de Cristo e estar atento a esses sinais. E ele continua no versículo 5 de Mateus 24, olha só, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Já ouviu, irmãos? Já ouviu? Rumores de guerra? Nós começamos esse ano com rumor de guerra. Vede, não vos assusteis, porque o que? É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Se você olhar Lucas capítulo 21, Lucas ainda, ele é um pouquinho mais amplo. Versículo 7. Versículo 9. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhe disse, levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Sinais que foram dados, sinais que têm sido dados, que são sinais em oposição a Deus, mas são sinais que apontam para a vinda do nosso Senhor. No verso 7, voltando aqui para Mateus capítulo 24, ele vai dizer, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, olha isso, tudo isto é o princípio das dores. Tudo isso é o princípio das dores. As dores estão sendo apresentadas. E no decorrer da história, meus irmãos, as dores, elas vão aumentar, o cinto vai apertar, o couro vai apertar, a ponto que desemboca numa grande tribulação, numa grande perseguição. Vai apertar, vai ficar difícil. Me desculpe ser pessimista, mas o que Cristo Jesus está apontando aqui e dizendo que todas essas coisas que já temos observado são princípios das dores e que apontam sim para a vinda futura de Cristo Jesus. Perseguição, tribulação, olha o versículo 9 de Mateus 24. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Eu vou dar um tempo para você, nós temos agora 20 segundos para encerrar essa live. E logo em seguida, que cair, eu já vou levantar e vou continuar aqui no versículo 9 de Mateus 24, falando sobre o princípio das dores. No Facebook a gente mantém, mas aqui no Instagram vai cair e eu já vou levantar uma nova live, ok? Corre, bebe uma água e volta para a gente continuar.